Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para a Anadédia, para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, a gente estava ouvindo agora há pouco o Anadédia Calado trazendo aqui no Repórter CBN a manifestação do Gumota de que o governo vai ter 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. E o governo, Vera, não tem aí um consenso em relação a isso, a ter ou não uma alternativa para essa elevação. E se não tiver alternativa, chances reais de a Câmara aprovar um projeto que, na prática, derruba essa elevação, Vera? Exato, um projeto de decreto legislativo, porque como o governo editou um decreto para instituir o aumento da cobrança de IOF para várias modalidades, teria que ser por meio de um projeto de decreto legislativo para derrubá-las. Então, Cássia, um impasse, esse impasse já era claro e já estava dado desde a edição da medida. Ainda assim, o ministro Fernando Haddad optou por bancar esse aumento de IOF com base aí na alegação de que é a alegação constante do governo para esses casos, de que quem paga pouco imposto no Brasil é quem mais deveria pagar, que os ricos pagam menos, etc. O presidente Lula, inclusive, repetiu esse discurso ontem no Palanque, em Pernambuco, mas o fato é que não adianta você fazer isso à revelia do Congresso, mesmo quando você opta por fazer as coisas por decreto, que já não é o meio mais democrático de você fazer legislação tributária. Porque justamente o Congresso tem essa possibilidade de aprovar um decreto legislativo sustando seu decreto, e aí fica evidenciado que tem uma crise entre os poderes. E o presidente da Câmara fez mais. O Gumota avisou que seria muito ruim se o governo recorresse, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, caso seja derrubado o IOF. Então, que é uma coisa que o governo tem feito com bastante frequência, inclusive, recorrer ao Supremo nesses casos. Então, a gente tem aí dado um impasse. O ministro Fernando Haddad, mais uma sinalização de que tem uma divergência aqui, inclusive interna no governo, chamou o presidente para arbitrar a questão. Então, o Lula passou a participar das reuniões que estão discutindo essas coisas. E os problemas não param por aí, né? O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista ao Globo dizendo que se não mudarem as formas de compensação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, este projeto também não passa no Congresso. Então está muito claro que o período de lua de mel do Haddad com o Congresso, que durou ali só em 2023, agora já caminha para aquele momento em que é o divórcio, entendeu? Não é mais um casamento em crise, é um casamento que caminha para um divórcio. Então, o ministro vive, acho que, o seu pior momento no governo, e eu acho que ele só não cai porque as alternativas todas que existem no PT hoje são consideradas muito piores para esses mesmos atores, tanto os congressistas quanto os agentes econômicos que estão fazendo uma carga violenta sobre o ministro. Eles reconhecem que ele é a melhor alternativa que existe no PT, mas ele não está num momento fácil e no momento de negociar de forma satisfatória essas questões que levam à encruzilhada. E se o governo não tem maioria nas casas, Vera, não tem outra alternativa que não seja negociar e dialogar? Exatamente. E as negociações, elas estão naquele momento em que ninguém quer ceder muito, né, Dédia? Então é muito difícil. O governo fala que se ele abrir mão dessa arrecadação de 20 bilhões de reais ano que ele espera ter com o IOF, ele vai ter que cortar nas emendas. Os parlamentares falam em responsabilidade fiscal, mas também não admitem cortar na própria carne, ou seja, nas emendas, no fundo eleitoral, no fundo partidário. Seriam contribuições que o parlamento poderia dar, mas não. O que o Hugo Mota apresentou como alternativa hoje? Fazer reforma administrativa, que é algo que o PT não gosta, uma ideia que a ministra Esther Dweck, por exemplo, já descartou fazer reforma administrativa nesses moldes
que o Congresso cobra, ou fazer corte de isenções. Só que isso é um pouco de hipocrisia do presidente da Câmara, porque às vezes em que o governo resolveu mexer em isenções, o Congresso derrubou. Então, não parece ter muita saída, parece ser um momento em que realmente se está num labirinto em que cobra-se do governo cortes, mas o parlamento não aceita cortar na própria carne, e o governo, por outro lado, não quer cortar onde o parlamento sugere, ou seja, fazendo uma reforma administrativa, enxugando ali a questão dos servidores, ou fazendo mudança em vinculação de despesas. E aí o governo não quer nem ouvir falar, porque significaria mexer na vinculação de despesas para áreas sociais, que são muito caras ao Lula. Educação, saúde, o próprio Bolsa Família, a vinculação do salário mínimo à Previdência. Então, uma série de coisas que essas o Lula não admite nem iniciar a conversa. Então, um momento bem delicado, bem complexo nas relações entre o Congresso e o governo. A gente ainda vai falar bastante desse assunto. Por hoje, Vera Magalhães, muito obrigada pela sua participação. Vera que volta aqui à programação da CBN, hoje a partir das 6 da tarde, dentro do Ponto Final. E amanhã está de novo com a gente aqui no CBN Brasil. Obrigada, Vera. Até mais. Obrigada a vocês. Um ótimo jornal. Até mais tarde. Até.